Eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Hoje o Evangelho versa sobre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda há poucos dias comemorámos a exaltação da grandiosa festa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje fala-nos da cruz. Fala-nos daquilo que é necessário fazermos para podermos ser cada vez mais uma imagem de Deus límpida e cada vez mais semelhantes ao nosso Criador, cada vez mais iguais, cada vez mais parecidos, cada vez mais outros Cristos. Por isso, para seguirmos a Cristo, como diz o Evangelho de hoje, não há nada que possamos melhor fazer do que pegar na nossa cruz e seguirmos ao Senhor nosso Deus. Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, nós não ouvimos dizer isto: pega a tua cruz e segue-me. Primeiro, dificilmente entendemos o que é que isto significa. E era bom que perguntássemos quando não entendemos. Segundo, não temos interesse em saber. Na maioria dos casos, ao longo dos séculos, nós sabemos, todos nós, que a natureza humana, quando ouve falar da cruz, foge. Quando ouve falar de sacrifício, foge, porque tem uma noção errada do que é a cruz. E ouviram uma narrativa que não é verdadeira sobre o que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, amados irmãos e irmãs, não prometeu aos apóstolos e aos seus discípulos tronos e reinos nesta terra, porque o Senhor é aquele que diz: o meu reino não é deste mundo. O Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, não prometeu aos apóstolos e aos seus discípulos grandes encargos e grandes funções neste mundo, porque o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, é aquele que diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e entregar a minha alma pela redenção e salvação de muitos. Isto é o que diz o Senhor. Cristo não prometeu, não ofereceu aos seus apóstolos uma vida boa. O que é uma vida boa em termos humanos? Uma vida cheia de muitos prazeres de todos os tipos. Boa comida, boas férias, bom salário, boa casa, uma no campo, outra na montanha, um iate pequenino, um médio, um grande, um helicóptero, um jatinho, um jatão, enfim, uma quantidade de coisas boas, muitos churrascadas e coisas assim. Tudo o que é coisa que não me obriga a esforço nenhum. O Senhor não prometeu aos seus apóstolos e aos seus discípulos uma vida boa cheia de prazeres mundanos e humanos. Porque é dito na Sagrada Escritura, que os pássaros têm os seus ninhos e as raposas as suas tocas. Mas é dito que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Cristo não tem onde deitar a sua cabeça. O Senhor não veio prometer aos apóstolos uma vida pacífica, uma vida de paz, uma vida calma, de tranquilidade. Não foi isso que Cristo prometeu aos apóstolos. O Senhor diz aos apóstolos antes o quê? Se me perseguirem, a mim também vos perseguirão a vós. Os que vierem atrás de mim também irão atrás de vós. Quando eu morrer, também muitos de vós ireis morrer. É isto que acontece. Estas são as promessas que o Senhor não faz aos apóstolos. Então o que é que Cristo prometeu aos apóstolos e aos discípulos? O quê? Sacrifício, a abnegação. E a cruz? Sacrifício e abnegação igual a cruz. Então temos que entender que sacrifício é este, amados irmãos e irmãs. Porque o sacrifício tolda a nossa lucidez. Quando ouvimos falar de sacrifício, nós pensamos em morte. Bem, e não estamos completamente errados. O Senhor morreu na cruz. Bem, e ressuscitou. Há uns anos atrás, muitos irmãos nossos da igreja cópita do Egito foram massacrados. Não foi há 100 anos. Foi há 4, 5 anos atrás. Eles tiveram uma morte cruenta. Mas há muitas formas de sacrifício, amados irmãos, e é esse sacrifício que Deus nos chama, do qual a cruz não está afastada, do qual a nossa morte não está afastada.
Podemos ter uma invasão em Portugal e de repente somos prisioneiros de guerra, como acontece em outros países. Nós hoje pensamos, como Portugal isso não acontece, estamos na União Europeia, aqui próximo de um lindo Atlântico com 1.200 km de praias fabulosos, com um mês que começa em outubro, dia 1, hoje, com 40 graus de calor, estamos à vontade que a guerra não entra. O diabo, do mal e a Lúcifer entram onde nós, amados irmãos, permitirmos que entre. Nós, os poderes deste mundo, nós, os governos, as chefias deste mundo, nós, aqueles e aquelas que não queremos esta promessa que Cristo fez aos apóstolos. Sacrifício é o que vos prometo, diz Cristo. A abnegação é o que vos convido a que tenhais. E isto é igual à cruz à qual eu vou subir. Esta é a promessa do Senhor aos apóstolos. Este sacrifício não é um sacrifício de morte. Sacrifício de morte é a alegria que nós vivemos nesta vida de 60, 70 anos, pensando, cheios de ilusão, mas convictos, prenhos de todas as certezas que somos eternos. Mas os anos começam a bater à nossa porta e batem de esguelha, como o granizo num dia de tempestade de vendaval, não cai a direita na vertical, cai de lado, cortando até às vezes as plantas do jardim. E nós passamos por esta vida, amados irmãos e irmãs, esquecendo que a morte nos aguarda, que a morte nos espera. Mas não há mal na morte. Não há mal na morte, se a morte para nós for a morte que foi para Cristo. O Senhor foi, subiu à cruz, Ele morre, mas Ele mata a morte. Matou a morte para todo sempre. Não há morte que tenha vida eterna. A vida eterna hoje é para a vida. Se nós formos daqueles e daquelas que aceitamos Cristo, amados irmãos e irmãs, nesta proposta que Ele faz aos apóstolos, se formos daquelas e daqueles que aceitamos o sacrifício, a abnegação, o que é a abnegação? É a renúncia. A abnegação significa renunciar ao que eu tenho e ao que eu sou. Tudo. Não. Convite não é para isso. Porque Deus sabe que somos fracos. Nós não conseguimos deixar tudo e entregar tudo aos outros. Cristo conseguiu. Ele é o homem, filho de Deus. O Senhor começa o seu esvaziamento na Trindade. Ele abdica da sua glória, da sua majestade. E na cruz, Cristo acaba de entregar o resto. Na cruz, onde Ele morre, Ele entrega o seu corpo e entrega a sua alma. Não é isso que nós vamos conseguir fazer, ainda que também nos seja pedido isto. Mas o Senhor sabe que nós não temos força para avançar tão grande trabalho, tão grande desafio. Mas há várias formas de assumirmos a nossa cruz, amados irmãos e irmãs. Nós temos, pela vida, que abdicar de tudo aquilo que são pesos extra, pesos que não nos deixam amar, pesos, fardos, que não nos deixam ver o rosto de Cristo estampado, posto nos nossos irmãos. O sacrifício na cruz, amados irmãos e irmãs, é um holofote do amor de Deus posto no cimo da montanha do Gólgota, onde o Senhor mata a morte e dá-nos a vida. É um holofote que chega até hoje a cada um de nós, em cada país do mundo, em cada noite e cada dia. É um holofote que nos transmite pela luz que chega até nós o amor gigante, escandalosamente profundo e íntimo e único que é Cristo põe naquela cruz. Ele entrega a sua vida para que nós tenhamos vida. Porque não havia vida, antes só havia morte. Ninguém tinha comunhão com o Criador, desde Adão e Eva, ninguém entraria no reino dos céus, ninguém esperaria no paraíso até ao dia da ressurreição. É Cristo, é o amor dele, é o amor posto todo do Pai no pedido que lhe faz para se entregar por nós. É o amor todo do Espírito Santo que vivifica e ressuscita Cristo na cruz, como nos ressuscitará a nós também na nossa vida. Mas abdiquemos do tanto que achamos que somos. Às vezes não somos tão grandes assim, amadas irmãos e irmãs. Às vezes não somos tão poderosos como pensamos. Não somos tão belos como as fotografias enganosas fazem propaganda que somos. Às vezes não somos isso tudo. Somos bem menos. E andamos enganados com o nosso tamanho. Erguemos-nos como gigantes e no amor somos do tamanho de formigas. Do tamanho do grão de mostarda, invisíveis porque não amamos, só temos tamanho de morte, porque onde não há amor, há morte. Ainda que eu respire, ainda que eu mexa os dedinhos,
Bem, um robô também mexe. Tentáculos. Os rádios, as televisões também fazem barulho, mas não são seres humanos. Há seres humanos assim, que respiram e se mexem, mas não são realmente filhos de Deus, são criaturas de Deus. Não abraçaram o Senhor no seu sacrifício, não aceitaram o Criador na forma amorosa como Ele se entregou a nós. Ele criou-nos, amados irmãos e irmãs. Desde toda a eternidade o Senhor sabe que a cruz vai estar lá um dia neste planeta Terra para ela Ele subir. O Senhor sabe desde toda a eternidade, antes de todas as eternidades, desde que Deus, Ele é Deus desde sempre, Ele sabe isso. Mas a cruz é somente uma manifestação do seu amor profundo por nós, para que nós não sejamos menos do que Deus é. Ele quer que sejamos aquilo que São Gregório Nazianzo, um grande padre da Igreja dos primeiros séculos, dos primeiros 500 anos, diz: Deus criou, diz São Gregório Teólogo, São Gregório Nazianzo, Deus criou o homem, Deus. O homem é feminino e masculino. Homem e humanidade. Deus criou o homem, Deus. Em que sentido? Somos Deus como Deus? Não somos. O que é que São Gregório Teólogo quer dizer, do diálogo quer dizer com isto? Que Deus criou o homem e mulher, Deus, porque deu um potencial ao homem e à mulher que é raro, que é estranho, que nenhum outro ser vivo tem. Porque Deus criou o homem para o homem, criou o homem para si próprio. Para Ele, Deus, desde toda a eternidade, Deus sabe que um dia seria homem. Deus triúnico sabe, a Santíssima Trindade, desde toda a eternidade, que um dia a segunda pessoa, o Verbo, vai encarnar no ventre de Maria e que Ele, Deus, tomará o corpo humano daqueles que criou, tornando-se igual aos outros na criação, na estrutura, no tamanho físico, mas não no amor. O que distingue Cristo, Nosso Senhor, de todos nós são duas coisas, amados irmãos e irmãs, duas só. A natureza divina, porque é Deus e nós não a teremos nunca e não temos, e o amor com que nos ama continuadamente, não foi só na cruz. Aquele amor da cruz não é um amor que se vai esmorecendo, que se vai apagando, é um amor permanente. Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, não é um Deus de amores a prazo, de amores que se cansam, de amores esgotados, de amores saturados. O amor de Deus é continuada e todos os dias renovadamente novo, fresco, jovem, intenso nos seus odores. Não é como nós, amados irmãos. E quando dizemos não é como nós, dá a impressão que, bem, Cristo é isso tudo porque Ele é Cristo. Não, Cristo é isso tudo porque Ele quis ser isso tudo. Ele é isto tudo na sua natureza de homem, na sua natureza humana, como Deus. Ele não precisa nada disto. Deus não precisa absolutamente de nada, nem de ninguém, nem de absolutamente nada, repito. Deus é imutável. Deus não precisa de nós para ser Deus. Ele criou-nos por profundo amor e pôs a cruz. E é por isso que o Senhor, comecei por vos dizer, não promete tronos, nem reinos deste mundo aos apóstolos. Porquê? Porque o trono onde Cristo se entronizou pelo amor do Pai e pela vida do Espírito Santo, esse trono foi a cruz. E de lá de cima o Senhor olhou do topo da cruz o reino dos mortos, que trouxe à vida. O trono é a cruz e o reino era o dos mortos, que o Senhor ressuscitou e vai ressuscitar, ressuscitando até ao último dia. E no último dia começará por ressuscitar os mortos e os vivos que estiverem vivos. E entrarão no reino dos céus aqueles que tiveram a cruz como modelo para a sua vida. Terminando, amados irmãos e irmãs, nós temos medo de, ao assumirmos, isto é, ao aceitarmos o sacrifício na nossa vida, a cruz na nossa vida, de trazermos escuridão à nossa vida. Porque pensamos que a cruz é um sacrifício, uma coisa dolorosa, é estranho, não é agradável, não dá para fazer festa. Dá para fazer festa, dá. Mas há festa maior do que a festa da ressurreição, dizem. Há festa maior do que a festa da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, pois a ressurreição sai da cruz. Como a água pequenina em gotas sai de uma fonte que depois se transforma no rio vasto, que fica a 100 km aquela fonte, começa pequenininho, o caudal depois torna-se gigante. É como o nosso amor, se aprendermos a amar como Cristo. Começamos passo a passo a aprender a amar como uma criança aprende a mamar, a ser amamentado nos seios de sua mãe. Mas a criança não fica a ser amamentada até aos 20 anos, no seio da mãe. Ao fim de uns meses,
ele começa a comer outras coisinhas, começa a crescer, mas lembrará sempre esse amor íntimo que o uniu à sua mãe. Também nós, amados irmãos e irmãs, temos que dar o primeiro passo para amar a cruz como o Senhor nos amou. É na cruz que o Senhor se apaixona por nós. E é na cruz que nós devemos encontrar o nosso amor apaixonado por Cristo. E encontrar esse amor apaixonado por Cristo é encontrarmos Cristo no rosto, na memória que não podemos esquecer, onde está cada um dos nomes e das dificuldades e das saudades que cada um dos nossos irmãos nos deve deixar como herança diária. Nós não podemos ser, irmãs e irmãos, daqueles que esquecem. Como é que nós podemos? Há pais que esquecem o filho dentro da carrinha e morre a criança. Como é? Já aconteceu. Tantas vezes consegue um pai ir às compras e esquecer um filho dentro da carrinha que morre sufocado e cheio assado de calor de um dia intenso. Enquanto o pai foi tomar banho, esqueceu que tinha um filho. Este mundo é isto. Amados irmãos, não sejamos desta raça. Não podemos esquecer. Esquecer é estar morto. Mas até os mortos têm bocas que se abrem para os lembrar. Ainda hoje, vede, nós hoje lembramos aqueles que estão mortos, alguns deles que fazem parte ou fizeram parte da nossa vida. Nós fomos aqui a boca calada daqueles que estão silenciosamente adormecidos, mortos no túmulo. E nós fomos a boca deles. Pela nossa memória, eles saíram do túmulo hoje, tornaram-se presentes aqui, apresentaram-se o nome de Deus diante de Deus. É isto que nós temos que fazer todos os dias pelos nossos irmãos. É abdicar na cruz de Cristo do que nós somos. Aceitar a cruz é aceitarmos desinteressarmos-nos por nós próprios, interessando-nos pelos outros. Isso não deixa de ser uma cruz, porque estou a fazer o que eu devo, mas tantas vezes não estou a fazer o que me apetece. Não estou a fazer o que eu quero, não estou a fazer o que eu gosto. Fazer o que eu gosto deveria ser fazer o que eu devo. Em Cristo foi o que o Senhor gostava e o que o Senhor fez foram uma e só coisa. Nós não. Nós lutamos a vida toda para fazermos aquilo tantas vezes que não devemos fazer. Porque o que queremos fazer é o que é errado, é o que nos afasta da cruz. E a cruz, amados irmãos e irmãs, é a porta que se abre para o reino dos céus, aqui já nesta terra. Quem consegue fazer nesta vida o que Cristo fez, no amor por todos, dando a vida por todos, se nós conseguimos fazer um pouco isso, a cruz é já a porta que se abre aqui para eu encontrar cada um de vós me encontrar a mim, para sermos recebidos nas vossas casas, para irmos aos hospitais, para visitar no cemitério aqueles que estão à espera que oremos por eles, que os lembremos na igreja, que os acompanhemos na nossa vida, que não os esqueçamos. Isto é encontrarmos nesta vida a nossa cruz, e a nossa cruz reveste-se de muitas formas, de muitos pesos, de muitas cores. É só saber encontrá-la, e a cruz encontra-se quando eu me esvazio de mim próprio ou de mim própria e sou espaço para os outros. Quando eu me esvazio de tudo o que eu tenho e sou campo fértil para os que precisam poderem pastar e saciarem a sua sede e a sua fome naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho. Que o Senhor vos proteja, guarde, e agora convido a todos para o almoço agápico que vamos ter a seguir dentro de 5, 10 minutos. 10 minutos. Monsenhor Reitor. Está cá? Bem, vamos ficar.